E após uma pequena pausa, o Rally da Pecuária retoma a sua expedição no finalzinho do mês. Desde novembro do ano passado, a maior expedição técnica privada em fazendas de gado de corte do Brasil já percorreu os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Ainda restam Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e, claro, aqui no estado de São Paulo. As visitas de campo e os encontros com os produtores têm ajudado na descoberta de alternativas que possam auxiliar o pecuarista a melhorar a sua produtividade e, é claro, a sua rentabilidade, principalmente quando o assunto é manejo de pastagem. Hoje eu recebo aqui no estúdio o coordenador do Rally da Pecuária e sócio-diretor da Atenagro, o engenheiro agrônomo formado pela Exalc, Maurício Palma Nogueira. Meu amigo Maurício, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi novamente. Muito bom dia, Mauro, obrigado, sempre um prazer estar aqui com você, bater um papo gostoso, como a gente sempre faz aqui. Maravilha, e o Rally bombando como sempre, né? Sim, sempre descobrindo coisas bacanas. Sim, o Rally foi uma surpresa muito generosa para a gente, né, Mauro? Quando nós fizemos, né, na primeira edição, a gente tinha a expectativa que a gente ia conseguir diagnosticar a pecuária. E no começo deu até uma frustração, mas aí a gente começou a entender, né, que o Rally ele nos dá uma visão do que está acontecendo com a pecuária. Quer dizer, a gente sempre tem uma ponta andando muito rápido, né? E o interessante é que a gente pega nessa ponta produtores que não são aqueles que são conhecidos de todo mundo, né? Porque às vezes a gente faz os eventos grandes, você tem um grupo de produtores que vão em todos os eventos, né? E lá a gente pega aquele no campo, que está sendo influenciando um ou outro ali na região, e aí a gente consegue determinar o que a pecuária vem fazendo. Então, para mim, está sendo esses 10 anos, né, 10 edições, 11ª agora, de muita experiência, muito aprendizado, muita coisa boa ainda pela frente. E fazendo rapidamente o apanhado, né, desses 10, 11 anos agora, né? O que de interessante que você detectou, vocês técnicos detectaram lá e que evoluiu bastante e o que ainda engatinhou ao longo desse tempo? Bom, a primeira percepção nossa, que é quando a gente começou, a gente ainda tinha aquele receio, né? Ia lá, falava de tecnologia, de produtividade, comparava com a agricultura, o pecuarista ainda ficava um pouco receoso. Hoje não, hoje é o contrário, ele sabe, né, e está fazendo força para se organizar e para aumentar o aporte tecnológico. Tanto é que a gente conseguiu mensurar aí a quantidade que a gente espera de investimento, comparando, né, os dados do Rally com o último censo, que a gente conseguiu entender muito melhor, né, o censo de 2017, a gente tem uma perspectiva fantástica de ganho de produtividade. Então isso é sempre o que me chama a atenção. E a campo tem outra coisa muito interessante. No começo a gente pegou toda aquela pecuária de baixíssima tecnologia sendo tomada pela agricultura. Então a gente fotografava muito aquelas áreas de toco, de pasto antigo encostado em cerca que o pessoal ia fazer agricultura. Pegamos uma fase que você tinha agricultura tomando área de pecuária e depois a pecuária voltando para essas regiões, ou em integração ou aumentando o aporte tecnológico na pecuária independente nessas regiões que a agricultura chegou com força. Rondônia é um exemplo, né? Rondônia é um exemplo que quando nós fizemos em 2011, era raro você ver uma plantação de soja, alguma coisa ali em Rondônia. Hoje é outro estado, né? 10 anos, é outra realidade, né? E nós vimos tudo isso, fotografando, andando, conversando com o pessoal de lá, sentindo o drama, né? Muita coisa que a gente não consegue pegar em estudos, é aquela percepção do pecuarista, aquele receio, aquele medo, ou aquela coragem para enfrentar determinado desafio. Então, maravilhoso, né, Mauro? Verdade. E a prova, acho que mais contundente de que a pecuária evoluiu nesse quesito de aporte tecnológico nessas propriedades é saber que a gente perdeu espaço para a agricultura, mas aumentou o nosso rebanho. Aumentou a produção. A produção de carne. A produção nossa. Então, às vezes a gente olha as estatísticas confundem um pouquinho a gente, porque lá atrás, né, há 10 anos, 15 anos atrás, a gente tinha um aparente aumento de produção, mas era um estoque de animais excedentes sendo desovado. Hoje a nossa produção ela está muito mais equilibrada com o rebanho que a gente tem. Nós fizemos um cálculo recentemente num evento da Asbram, comparando o desfrute em peso. Quanto que a gente produziu, quanto tem de peso estocado. Nós estamos já com 34%.
Olha. de desfrute em peso, não em número de cabeças, né? Porque Tá. às vezes a gente fica... E vocês acabaram de mostrar aí, né, aquele gado ali do Mato Grosso do Sul sendo abatido com menos de 30 meses, 20 arrobas e meio, né? Espetáculo, a novilha também lá de Rondônia. Quer dizer, nós temos uma realidade muito diferente hoje na pecuária, né? As imagens lindas, olha, e são imagens recentes, né? Eu queria que você trouxesse um panorama. Ah, o Maurício só fica no escritório, tal, ele é polêmico, debate aqui, debate ali. Mas eu tô para conhecer um caboclo que levanta mais a bandeira do pecuarista brasileiro do que o Maurício Nogueira. Mas aí, ó, ele vai a campo junto com os técnicos. Aliás, essa última temporada que tá rolando aí, da 11ª, né? Começou em novembro. E vocês já passaram por Goiás, Tocantins, Pará. É isso mesmo? Goiás, Tocantins, Pará, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso. Exatamente. Mato Grosso. O que vocês detectaram? O que você pode trazer para a gente? Sabe que o jornalista é curioso. Bom, Mauro, Nesses estados. foi bem, o começo, eu confesso que foi assustador. Nós pegamos aquela época de incerteza, né, um período bem polarizado aí da política brasileira, que não é só, né? E a pecuária, infelizmente, ela entrou nessa... A pecuária estava a pecuária é um alvo, né? Nós temos como aí... sempre, né? Até hoje nós não conseguimos convencer, quer dizer, conseguimos, né? Só que o pessoal não aceita responder isso publicamente. Então a pecuária ainda é acusada de ser a demandante de mais terra, e não é, né? Então o debate de desmatamento, tudo isso está em cima da pecuária. Então o pecuarista estava muito receoso. Então nós pegamos ali Goiás, Tocantins e Mato Grosso, ainda com o pessoal, e Pará também, né? Com o pessoal muito... receoso, preocupado, mas o interessante, quando a gente conversava no particular nas fazendas, todo pecuarista, ele tem noção do que ele tem que fazer. Ele tem lá o receio, a incerteza dele, mas ele sabe que ele tem que aplicar tecnologia, que ele tem que andar para frente, que não tem marcha ré na pecuária. Né? Ele tem que ir embora, né? E aí pegamos agora Rondônia. Rondônia já chegamos... depois da virada do ano, já com um cenário, né, com um ambiente um pouco mais... O pessoal parece que curou aquela ressaca, né, daquele embate da polarização política. Então a gente já viu o pessoal um pouco mais animado, mais falando de projeto, de estrutura, muito produtor planejando melhoria das pastagens, né, recuperação, correção, adubação, controle de invasoras, técnicas fantásticas, drones, né, aplicando produtos, produtores começando a monitorar a cigarrinha, como faz na agricultura com pragueiro, essas coisas. Então nós temos uma evolução muito grande vindo aí de tecnologia dedicada à pastagem, né? E uma das bandeiras que a gente levanta, Mauro, há muito tempo, que claro, integração lavoura e pecuária é fantástico, né? Uma inovação brasileira maravilhosa. Mas nem todos os pastos do Brasil vão poder ser tratados com integração lavoura e pecuária. A gente tem que começar a pensar em técnicas diretas de tecnologia, de insumos, de tratos culturais. De variedades específicas. Ali, de variedades, mas hoje, com todos os passos que nós temos condição de trabalhar. E claro, né, à medida que vai melhorando a fazenda, você vai adaptando melhor as variedades. Mas a gente tem hoje o pecuarista um pouco mais... sensibilizado dessa necessidade. ILP e ILPF é uma tendência. É uma tendência, não tem volta. Caminho sem volta. Não tem volta. Só que nós temos 160 milhões de hectares de pastagem, não dá para fazer ILPF em quase tudo, né? Então nós temos que cuidar muito dos pastos e também, onde der para fazer, onde o produtor tiver aptidão, onde ele tiver condição de montar, claro, integração ou com lavouras ou com sistemas florestais, né? Então, entramos agora no terceiro mês do ano, já o rally, a segunda parte, vamos dizer assim, do rally retoma, né, visitando em outros estados, como a gente disse, daqui a pouco você vai explicar para a gente o que você espera encontrar nesses outros estados. Mas nesse terceiro mês do ano, você acredita que o pecuarista está mais animado, vamos dizer assim? Acredito, né? Acredito. O pecuarista está mais... Mesmo com esse problema de China? Então, eu acho que a hora que a gente chegar, é claro, né? Não dá para cravar, mas eu acho que a gente volta a campo no rally e o Brasil já vai estar exportando para a China de novo. Né? Então, mas o rally volta agora no final do mês. Pois é. Opa, então esse mês, atenção. Isso eu acredito, não tem nada como... Eu queria que voltasse ontem, sincera. Você que está em casa me assistindo.
Mas você não acha que essa dependência de China já está tirando o sono da gente? Ou... Mas nós não temos o que fazer, Mauro. Se a gente Sei pegar... lá, agora está acabando a vacinação contra a aftosa, tem outros mercados para a gente almejar. Não, sim. Em 2021 mesmo, o que aconteceu? Né? A gente ficou um tempão lá sem exportar para a China estava mais abastecida, a produção suinícola dela estava voltando, né? Mas, antes do Brasil voltar a exportar para a China, a gente aumentou as exportações, inclusive os preços no mercado aqui interno. Né? Então, a gente começou a ocupar outros espaços e vamos ocupar agora. E esse cenário agora, em 2023, Mauro, nós temos uma outra vantagem. Né? Os Estados Unidos estão diminuindo a produção deles em 800 a 900 mil toneladas. Então, olha que a mercado. dependência mundial do Brasil é muito grande. E a China? A gente tem que colocar na balança. A China cresce de um lado, o Brasil cresce do outro. O Brasil hoje, 47% das nossas exportações de carne bovina são para a China, né? Na média aí dos últimos anos. Né? O ano passado foi 54%, se não me engano. Só que a hora que a gente pega a China, 48% da importação de carne bovina também é dependente do Brasil. Quer dizer, o Brasil e a China crescem juntos. Se a gente exportar menos para a China tem que comprar de outro lugar. Eu acho isso interessante também, que a gente consiga pulverizar mais, né? Mas a força no mercado de proteína, nós temos a China demandando de um lado e o Brasil ofertando do outro. Isso não vai mudar, Mauro. Isso não vai mudar. Nós temos outros players para chegar, né? Vários outros países que estão se desenvolvendo, estão aumentando o consumo per capita, mas a balança sempre vai ser essa. Ontem, coincidência ou não, ontem eu vi ontem, no final do dia, o governo chinês apontou uma previsão de crescimento do PIB para o país esse ano de 5%. E os economistas acreditando que eles estão sendo muito conservadores, que provavelmente vai passar mais de do que 6. isso. Aí, olha o mercado que a gente tem para isso, né? Uma outra coisa que precisa ficar bem claro para o pecuarista é que o componente boi, ele é infinitamente enorme. É uma picanha que vai para um lado, é uma colchão mole que vai para o outro, é um rabo que vai para o outro, é um couro que vai para o outro. E tudo isso a gente tem que trabalhar. Né? O chinês quer um tipo de carne. Isso. Agora, vou vender aqui para o Chile é outro tipo. Vou vender lá para a Escandinávia, para a Europa, é outro tipo de carne. A gente precisa fazer o boi perfeito para atender a todos eles, né? Isso. Por isso que, às vezes, Mauro, a gente precisa entender, né? Quando um mercado chacoalha, você tem, do mesmo jeito que isso é uma vantagem, né? O bovino ter tantos produtos, a gente também tem uma dificuldade. Quando você tem uma falha em determinado mercado, imagina o desafio dentro de um frigorífico. Nossa. Então, às vezes, o produtor fica lá minimizando essa discussão. Não é fácil. Então, você recebeu a notícia que não vai exportar, você tem um trabalho todo que tem que ser feito dentro de cada planta frigorífica que exige muito planejamento para você redirecionar tudo isso. Né? Então, à medida que o Brasil vai ocupando esses espaços, a gente consegue, inclusive, ofertar mais carne, que são os cortes que o brasileiro mais gosta. Então, isso a gente tem usado muito, esses números, para tentar estancar aquela conversa que sempre é colocada na grande imprensa ou até no Congresso, de tentar frear as exportações para aumentar a disponibilidade interna e combater a inflação. É o contrário. Se você frear as exportações, a tendência é que o preço da carne para o consumidor interno fique mais alto, né, no médio e longo prazo. No curto prazo, sim, você tem um colapso, né? Como aconteceu na Argentina. A Argentina fez isso, o consumo deles, que era de 64, ficou 2 anos em 67, caiu para 48. Né? E nunca mais, né, nunca mais devem voltar. Né? Pois é, né? Você tem que formar o rebanho tudo de novo. Quer dizer, imagina quantos anos e quanto de investimento para retomar o que eles comiam há 15 anos atrás. É por isso que precisa caprichar na produção, precisa investir em pasto, em tecnologia. Por exemplo, eu recebi recentemente a Iris, do Wagyu ali, de criador, da técnica do Wagyu. Ela falou assim: Mauro, você sabia que você consegue comprar hoje uma carne de dianteiro que dá para fazer grill, de um meio sangue Nelore com Wagyu, dá para fazer grill, por R$55 o quilo? Ó. Ela falou para mim aqui no Giro do Boi recentemente. O pessoal que me assiste todos os dias sabe disso. Porém, a carne nobre lá, desse cruzamento, custa R$200, R$300, sei lá, o quilo. Então, se a gente caprichar na produção, dá para a gente fazer tanta coisa com... Não existe carne de segunda mais, existe, não. Né? Não existe. Se você caprichar na produção, a gente vai atender vários e vários mercados.
né? Acho que é uma... Não tem carne de segunda nem boi de primeira, né? É, exatamente. Bom, vamos falar do rally. Bom, vocês retomam agora, os motores começam a roncar no finalzinho do mês, vocês vão para Mato Grosso do Sul, aí tem Minas, os estados do Sul, por último em São Paulo, é isso? Isso, nós estamos fazendo uma semana por mês, né? E o rally não está voltando do campo, então a gente vai ficar agora permanente, porque nós estamos com um projeto novo agora para 2023 e 2024, que é manter as estruturas do rally, né? Os carros, em determinada região, para a gente tocar um outro projeto que vai ser casado com o rally, que é para ir a Pasto medir carbono. Né? Então nós estamos começando um segundo projeto casado. Então eu converso com os produtores durante uma semana, fazemos eventos e depois em 2 semanas a gente circula aí as pastagens dessa região. Isso aí a gente ainda está na parte de comércio, tentando vender esses projetos aí para o setor, né? E alguma empresa aí, eu com certeza lá recomendo absurdamente lá. E existem custos, né? Subiu a gasolina, subiu o óleo diesel, meu amigo. Tá mais difícil o trem agora. Aí sobe hospedagem, aí sobe, enfim, comida, sobe tudo, sobe o frete, né? Enfim, e a gente precisa arcar com essas despesas que, na verdade, ela é um benefício para a sociedade brasileira como um todo. Que a gente, na verdade, faz um raio-x da pecuária, descobre onde está ruim para consertar, onde está bom para multiplicar, essas coisas todas, né? No site do Rally da Pecuária você tem todas as informações, né? Ali parece que é um diário, que todos os dias ele é atualizado com informações novas lá, para você saber onde é que terão as reuniões, onde é que o Rally vai estar passando. A pessoal do Sindicato Rural entra em contato com o Maurício e com a equipe dele. Como eu disse, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas e os estados do Sul serão visitados agora a partir do finalzinho do mês. E ele é otimista como sempre, já espera que quando eles saírem aqui de São Paulo, a gente já tenha retomado as nossas exportações para a China, né? Bom, colocou o site do Rally. Eu vou gravar daqui a pouco um podcast com o Maurício, pessoal. Aliás, agradeço muito pela sua disponibilidade, com mais riqueza de detalhes, né? No podcast do Giro do Boi com o Maurício Nogueira, ele vai explicar direitinho um pouco do histórico do Rally, os gargalos, etc. E em breve você vai poder acompanhar aí nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo também. Mais uma coisa que você queira acrescentar, meu patrão, um monte de gente te mandando abraço aqui, como o pessoal, assim como eu, respeita o seu trabalho, hein, Maurício? Tá. Eu agradeço bastante, eu também respeito. Esses dias até eu estava conversando com o pessoal, o mérito, né, que é a pecuária, que é a indústria brasileira, que os produtores, que a pesquisa, né, o que nós conquistamos em pouco tempo, né? Então a produtividade brasileira aí na pecuária em 30 anos aumentando 160%, nós temos muito ainda por fazer. Então eu acho que o grande responsável por esse sucesso é o pessoal que está trabalhando, cada um na sua atividade, aí, da pesquisa até quem está produzindo lá, né? Bacana, queria te agradecer mais uma vez, tá? E não perca, já em breve aí, um podcast com o Maurício Nogueira falando sobre o Rally da Pecuária. Obrigado pela visita, viu, meu irmão? Eu que agradeço, Mauro, é sempre um prazer. Maravilha. Em instantes, no novo episódio do Direito Agrário, vamos tratar de um tema delicado e pontual, Maurício Nogueira do céu. As invasões de terras que aconteceram nos últimos dias no Brasil. Você tem uma opinião formada sobre isso, né? Sim, sim. Qual é? Bom, estou vendo muita gente falar de diálogo depois da invasão. Depois da invasão nós temos que ter polícia, né? Diálogo é antes da violência. Depois da violência não se tem diálogo. Senão nós vamos estimular a violência. O pessoal vai para querer um diálogo, vai fazer a violência, vai invadir. Nós temos que conter isso. Depois da invasão, polícia.